Então, eu vou tentar. Gente, é difícil para mim falar pouco, vocês sabem, né? Mas assim, eu vou tentar falar assim, desde o início da maternidade, para falar a verdade, né? Ser mãe solo é muito solitário e é muito complicado por si só, né? Antes de ter Cecília, eu dificilmente tinha um final de semana que a minha casa não recebia amigos. A minha casa sempre foi o ponto de encontro para comemorar qualquer coisa que um dos amigos estivesse festejando. Aniversário de um, não sei o quê, a gente inventava qualquer coisa para a gente se reunir. Então, a casa estava sempre cheia dos amigos, né? E com a maternidade, pronto, isso acaba. Acaba, e não é que você agora tem outras prioridades, não é que agora você tem um bebê em casa, é que os amigos somem mesmo. Isso é uma realidade que nós, mães, vivenciamos. No caso de Cecília, foi assim, eu até hoje eu não perdoo e nem eu assim aceito o fato do diagnóstico de Cecília ter chegado com 2 anos e 8 meses, porque hoje, especialista que sou, não só com a vivência, mas com os estudos, que nada. É por isso que eu gosto de seguir Poli do meu bebê e o autismo e acompanhar, porque ali Cecília, com 4 meses, já teria diagnóstico tranquilo de autismo, mas eu era uma professora e eu me culpei muito no início por isso, por ser educadora e nunca ter percebido, nunca ter caído a ficha de que Cecília era autista. Mas aos poucos eu fui me libertando também dessa culpa, porque ela passava por pediatra todo mês. Então hoje eu culpo mais o pediatra dela do que a mim mesma, né? Porque eu levava as demandas, ele sabia que Cecília nunca tinha dormido mais de 30 minutos em um diazinho da vida dela, desde quando nasceu. Cecília passava os dias estressados, tanto que eu falo sempre, eu tenho aqui na galeria muitos, mas são muitos vídeos de Cecília pequenininha que eu não posso postar para mostrar, porque ela pelada, né? Mas assim, esgoelando, e eu sentada no sofá gravando, porque eu não aguentava mais ficar de pé. Então eu sentava e ficava filmando e esperando aquele desespero todo passar e que eu não sabia lidar com essa situação. Então, mas tem aquela questão do instinto, né? Independente do diagnóstico, eu criava as minhas coisas, as minhas formas de estimular e tal, mas sem nenhuma desconfiança de autismo. Então, assim, depois do diagnóstico, que foi com 2 anos e 8 meses, bom, se nesse intervalo de tempo, assim, a minha vida social já não existia, aí depois do diagnóstico, ela, assim, simplesmente acabou de vez. Toma. E independente dessas questões que Larissa fala, que perpassa também por vaidade, que não, eu nunca fui muito vaidosa. Eu gosto de passar um batonzinho, um pozinho, mas assim, eu nunca tive essa rotina, mesmo que eu tivesse assim, dinheiro para pagar, de fazer unha, fazer cabelo e tudo mais. Mas depois do diagnóstico, mesmo que eu tivesse o desejo, isso era sonhar, né? Você ir, se arrumar, fazer unha, arrumar um cabelo. Então, eu sempre. A manicure que faz as minhas unhas, uma vez no ano, que é quando eu viajo final de ano com o SESI, ela sempre ri, porque ela fala assim: lembrei de você esses dias, Eliana. Falei, Eliana, qualquer hora vai agendar, porque tá fim de ano, a do cabelo é do mesmo jeito. Eu me dou esse direito uma vez no ano. E aí vem uma questão que eu vou falar aqui agora, porque poderia me causar algum constrangimento, mas eu não tenho nenhum pingo de constrangimento de falar sobre isso, porque meus amigos, até familiares, pessoas mais próximas que eu converso, minha colega de trabalho que também está aí na live, eu falo assim, a prova maior que eu posso dar para alguém do que é a solidão da mãe atípica é o fato de 4 anos eu não ter um relacionamento. Isso não me deixa constrangida. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente. Porque na cabeça das pessoas, quando conversam comigo, eu escolho demais. É por isso. E não acreditam, aliás, não acreditam que tem 4 anos que eu me relaciono com a pessoa, que tem 4 anos que eu dei um beijo na boca, que tem 4 anos que eu tive uma relação sexual, vocês estão me entendendo? Então, as pessoas ou não acreditam, ou falam para mim, é impossível, você está escolhendo demais. E aí, eu olho e falo assim, não estou escolhendo não, muito pelo contrário. Não apareceu ninguém. E por que eu quero falar desse assunto? Porque, assim, nós temos uma sociedade machista
que a mulher, por si só, por ter filho, os homens já não se interessam, independente se a mulher é uma pessoa legal, como eu sou, gostosona, que eu sou, inteligente, Linda. que eu sou, quando não estou nas minhas deprê, sorridente para frente, que também sabe alegrar as pessoas. Isso tudo cai por água abaixo, sabe? Porque carrega o fardo. Infelizmente, não são todos os homens, lógico, graças a Deus a gente tem exceção, mas é uma visão machista da sociedade. E aí, isso se agrava ainda mais quando você assume um ativismo. Porque aí agora está tudo escancarado na rede social. Então, assim, eles não ousam nem que já está vendo, então não ousam nem dar uma cantada. Por quê? O meu ativismo é diferente de muita gente, cada um tem uma forma diferente. Todo mundo que me acompanha sabe que o dia que eu chego sorrindo nos stories, eu tô com música alta, com vassoura na mão, gritando, cantando e pronto. O dia que eu estou arrasada, destruída, eu entro nos stories chorando, morrendo, as lágrimas escorrendo. Eu sou uma pessoa assim. Eu não sei fingir ser outra pessoa. Então, quem vê a minha rede social aqui, vê o melhor de mim e vê o pior de mim. E aí, então, as pessoas já querem distância, porque falam, essa mulher aí é muito temperamental, essa mulher aí não dá para mim. Eu acho que pensam assim, né? Não dá para mim, não. Então, assim, é uma escolha minha ficar sozinha. Não, aí todo mundo tenta me consolar assim. Ah, você que tem uma vida melhor sozinha. As que têm marido, as que têm namorado, se acham no direito de dizer assim, ô mulher, você não sabe como que você tá bem. Você tá melhor do que quem tá. Mas, gente, vocês estão falando porque vocês têm um companheiro. E eu tenho o direito de, mesmo ser empoderada do jeito que eu sou e tal, de querer ter alguém, de querer estar com alguém. Não é pelo fato de falar que está. É não para a pessoa me completar, mas é para eu sentir uma presença, um apoio, entende? Então, esse tipo de sentimento, eu acho que eu e muitas mães de autistas têm. Então, a gente precisa aprender, aos poucos, lidar com esse sentimento de solidão, de não ser desejada, de não ser querida por uma pessoa para ser o companheiro, né? E isso é muito real, por isso que eu gosto de falar, porque não acredito que seja uma realidade só minha. Então, além dessas questões, então vem, se você já era uma pessoa que não tinha uma autoestima, que tem questões familiares mal resolvidas e que fazem com que você se sinta um zero à esquerda, que faça com que você se sinta uma pessoa ruim, quando a gente passa por esse diagnóstico e tudo, a autoestima da gente vai lá embaixo. Aí começa, quando vocês me conheceram, né, há 4 anos atrás. E é um ponto que eu também quero falar, a importância do luto. Não desvalidar o luto da mãe que recebe um diagnóstico, gente. Eu já vi aí alguns perfis, as pessoas achando um absurdo a comunidade autista utilizar o termo luto. Vocês não sabem o que é perder um filho morrer. Gente, mas aí eu não entro nem nessa discussão. Então, por que eu estou falando? Porque, por exemplo, eu não vivi o meu luto no diagnóstico, assim. No terceiro dia do diagnóstico de Cecília, eu estava na rádio fazendo entrevista. Um mês eu saí já no jornal, escrito. No outro mês eu já estava na televisão com ela. Então, eu me submeti a isso porque, assim, as pessoas falavam, impossível. Teve profissional que ligou para mim, impossível, Cecília, ser autista. Profissional, psicóloga renomada e tudo. Eu acho que você deveria procurar uma segunda, sabe? E aí, sendo que a neuro dela é renomada, com fio de olhos fechados. Então, aí eu percebi que por que esse espanto das pessoas? Porque Cecília era uma menina acima de qualquer suspeita. Ninguém enxergava autismo nela. Então eu falei, gente, eu preciso gritar isso para os 4 cantos, porque do jeito que ninguém vê autismo em Cecília, tem um monte por aí, tem um monte de casa por aí cheia de autista que ninguém está vendo, porque a sociedade prefere enxergar aquele autista severo, cheio de comorbidades, né? É por isso que existe uma dificuldade tão grande de aceitação do diagnóstico em autistas adultos.
Porque as pessoas não se conformam, as pessoas falam, viver uma vida inteira bem, agora vem dizer que tem autismo, não. As pessoas preferem a dor, aquele sofrimento que é externado. As pessoas não têm conhecimento do sofrimento que a gente vai interiorizando, né? Para poder agir conforme a sociedade. Então, quando eu comecei esse ativismo logo assim, eu não me dei o direito, foi uma opção minha, foi, mas eu não me dei o direito de viver o meu luto. E aí, como eu não vivi meu luto no início do diagnóstico, eu venho vivendo ele no decorrer dos 4 anos de diagnóstico. E cada pessoa é diferente. Então, o que acontece? Eu estou bem, aí chega um dia que eu estou destruída, que eu não quero olhar na cara de ninguém, que eu não quero responder uma mensagem, nem de vocês, que são amigas queridas, que eu choro por nada e por qualquer besteira. Esse é o luto. Né? É um momento que Eliana, você... posso fazer só um comentário aqui, À rapidinho? vontade. Uma coisa que você falou muito importante aí do luto. Porque a gente pensa que o luto, a maioria da sociedade pensa que o luto é só na época que a gente recebe o diagnóstico. E se a gente for Ele vai e pensar vem bem, o luto, ele vem em várias Para a fases vida. do autismo, da Para a vida vida. né, da nossa vida. Por quê? Porque o autismo é uma espiral, né? Ele é cheio de sobe e desce. Então, em cada descida que a gente tem dos nossos filhos, em cada fase que a gente tem, é um novo Cada luto, né? regressão, né? Cada Cada regressão, regressão cada é um novo habilidade luto, perdida. Exatamente. né? Cada E, habilidade perdida. inclusive, eu já pulando para cá, depois eu volto rapidinho, mas, por exemplo, nesse processo agora recente que Cessi foi participar do Campeonato Baiano de Karatê, poucos dias antes dela ir, eu me entristeci muito e eu vivi meu luto, porque na primeira tentativa de fazer a inscrição dela, eu tive que ouvir que ela não poderia participar na categoria PCD, partilhei isso lá no nosso grupinho pequeno, não foi, Dani? Muito angustiada, foi. Você estava bem chorei triste muito, aquele dia. eu sofri muito, eu vivi meu luto ali, porque eu quis fazer a inscrição dela na categoria PCD e mesmo com todos os laudos e todos os diagnósticos, a Confederação Baiana simplesmente não. Ela não pode porque ela não tem deficiência intelectual. E aí eu parei para pensar, falei, quer dizer que a minha filha, além de ser autista, ela precisa ter todo tipo de déficit para ela ser considerada boa o suficiente para participar de uma categoria de uma competição. E eu tive que ouvir a frase assim, o karatê é para todo mundo, mas a competição não é. Então aquilo ali despertou em mim o luto, porque eu lembro, porque eu disse uma frase assim pro rapaz lá, poxa vida, quando eu me aventurei a fazer uma rifa, que em 24 horas a comunidade autista abraçou e eu arrecadei o valor suficiente, eu só queria que em um momento da nossa vida eu fosse apenas mãe dela. Eu iludi que no karatê, como tem a categoria específica para a PCD, ia ser a primeira vez na vida que eu ia para lá com Cessi e ser só a mãe dela, que ela iria ser respeitada e ela ia ser vista como igual aos outros e importante mesmo na diferença, e eu iria ser só a mãe dela. E aí caiu por terra, porque eu tive que militar de novo, mais uma vez. Então, a mãe de autista, ela não deixa a militância nunca. A gente não consegue, porque assim, o tempo todo é capacitismo, o tempo todo é direito desrespeitado, o tempo todo a gente tem que dormir com medo daquele direito que a gente adquiriu, a gente perder no outro dia. É assim que as coisas funcionam para a gente. Então, assim, eu sempre falei no meu Instagram, assim, eu nunca gostei de mostrar assim, só as coisas lindas e bonitas e das habilidades que SES consegue alcançar, mas eu partilho isso sim. Mas eu partilho muito a nossa dor. Mas não é para se fazer de vítima, não é para validar vitimismo. Foi E assim também que eu não te é assim, conheci, Leonard. Te conheci num dia naquele vídeo desses da que você crise. estava, da crise. Foi nesse vídeo que eu te conheci. Então assim, para as pessoas, o meu pensamento é assim, se eu posto só coisas bonitas, só as coisas boas, a sociedade não vai entender
que a autista precisa de tratamento, que precisa de políticas públicas, porque está um mar de rosa. E se eu posso também só o outro lado, a gente vai criar uma ideia até nas mães, nas gestantes, nas tentantes, de que assim, meu Deus do céu, meu filho vai. Então, eu não posso demonizar e nem romantizar o autismo. Nenhum dos dois, a balança tem que ser meio termo. E principalmente quando se trata dessa questão que existe ainda entre as pessoas, de autismo o autismo dela é bem levinho, né? Então, quando eu comecei a mostrar as crises de Cecília, foi porque eu ficava com raiva das pessoas que falavam assim, nossa, mas o autismo dela é bem levinho. E até hoje, quando as pessoas vêm falando, eu falo assim, são 4 anos de tratamento, querido. Eu falo, volta lá no nosso Instagram no início, você não sabe quantas crises, quantas noites sem dormir, quantas brigas minhas na frente de prefeitura, de Ministério Público, até de conselho tutelar. A questão do autismo leve, o autista leve, ele não deixa de ser menos inflexível, o autista leve, ele não deixa de querer mais rotina. Nossa, né? O autista leve não... Eu tive numa secretaria de educação essa semana explicando isso. Ela olhou para o meu filho, uma coordenadora, e falou assim, olha, eu fui fazer uma visita para ajudar uma mãe. Ela olhou para o meu filho e falou assim, autista é o filho dela, o seu filho não tem nada. Falei, você se engana. Você se engana. Você não sabe nada de autismo. Ela vai estar aqui para me ensinar. Tô aqui para te ensinar. Tem que sentar. Porque se você diz uma coisa dessa, você não sabe nada. O autista leve, ele é inflexível. O autista leve precisa de apoio. O autista leve precisa de material adaptado, de flexibilização. Ele precisa de cuidado, sim. Ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser ignorado. E a sociedade hoje está ignorando o autista leve. Se a gente vê nos nossos grupos de autistas adultos leves, quantos estão aí sofrendo muito com o capacitismo e a ignorância, né, da sociedade. Por isso que eu não falo abertamente, sabe, Larissa? Porque eu tenho muito medo eu não sei reagir a hater, a pessoas em cima criticando e tal. Então, são poucas pessoas como vocês que eu falo de toda a questão da investigação, porque assim, eu tenho muitas dificuldades, mas quem vê de fora só vê a fortaleza. Então, enfim, aí o ponto que eu quero dizer assim, eu me joguei no tratamento de Cecília, lá quando comecei no Desafio Autismo. Aquilo ali, para mim, foi assim, eu estava desesperada para ganhar, eu queria ganhar aquilo ali de qualquer jeito. E foi uma semana, né? Menino, e assim, quando eu lembro que tudo para mim começou ali. Porque foi ali que eu conheci vocês, foi ali que eu fui saber o que era Denver, o que é ABA, tá me entendendo? Fui para São Paulo para conhecer Maíra, foi o início assim, de tudo para mim. E aí o que acontece? De lá para cá, eu fui criando a consciência, porque uma live da Evelyn que eu assisti uma única vez, que ela disse assim, desde sempre, quando as pessoas me perguntam o que eu esperava para a Estelinha no futuro, e aí eu fiquei pensando, e eu respondo isso hoje para todo mundo, eu não me preocupo se Cecília vai para a faculdade, eu não me preocupo se ela vai casar, eu não me preocupo se ela vai ter assim, um emprego estável, eu me preocupo de que ela vai ter autonomia. Se ela tiver autonomia, independência, o resto para mim é consequência. E isso foi a minha base de alicerce para tudo que eu já fiz por ela até hoje, que foi pouco, mas foi suficiente para ela criar autonomia. Aí o que acontece? 4 anos de tratamento. Com 3 anos de tratamento, Cecília estava no nível de autonomia e de independência, que aí agora eu pude respirar. Eu parei um dia e falei assim, nossa, ela agora ela fica na casa de uma pessoa se eu quiser deixar. Se eu chamar a Dinda dela ou alguém para ficar aqui com ela, para eu ir para algum lugar, ela pode ir. Então, assim, foi toda a preparação que eu fiz, mas eu fiz tudo isso sem respirar, igual o Dani falou. E aí, quando Cecília adquiriu essa autonomia, essa independência, e adquiriu as habilidades ali para o marco de desenvolvimento dela,
estava bem nas questões alérgicas, já tendo a consciência do que ela podia ou não comer, se alimentando bem, com consciência dentro das alergias dela, dos processos que vocês já conhecem. Aí eu comecei a cair. Eu comecei a pagar e as consequências chegam, a conta chega. Comecei a ter crise direto, comecei a ficar desmotivada direto. Então, aí agora eu não pude aproveitar aquilo que eu tentei alicerçar nesses 3 anos. Por quê? Porque eu tinha que ter me doado no tratamento dela, mas paralelo a isso, pensando em mim, primeiro plano, né? E eu não fiz isso. Eu não me cuidava para nada. Eu engordei 12 quilos, que para mim, que sempre mantive, assim, de 13 anos de idade para cá, eu nunca me lembro de ter pesado mais de 68 quilos. E aí eu engordei 12 quilos. Eu fiz uma consulta com um psiquiatra em 2019. O psiquiatra disse para mim assim, depois de toda a anamnese, ele disse assim, você tem um processo de depressão que não é de hoje, não. Você tem um processo de depressão de muitos anos. Só que se você não procurasse aqui o especialista, ninguém nunca, nem se você falar que você tem depressão, as pessoas não acreditariam. Porque existem vários tipos de depressão, mas o que é mais conveniente para as pessoas acreditarem e validarem é aquele que a pessoa não toma mais banho, não vai mais para o trabalho, não quer mais comer, se tranca no quarto, aí é fácil. Só que você, ao contrário, você já é elétrica, mas você não é nos 220, mas nos 380. Seu cérebro, eu não sei como que ele ainda tá aí dentro da cabeça, assim, porque você fica mais elétrica do que... E isso você tá em um processo de depressão. Então, e me deu o CID de depressão e ansiedade generalizada, e passou o medicamento, e pela primeira vez eu tomei os medicamentos. Mas parei depois, alguns meses parei, por conta própria parei. E fui me negligenciando de uma forma, de outra, de forma, de outra, de forma, de outra nesse processo. Só que aí, assim, o boom foi agora, mês passado, muito recente. Eu até estou achando, assim, que eu tenho uma capacidade de me recuperar muito rápido, assim, de dar a volta por cima. Porque eu tive um surto no dia 14 de... gente, outra coisa, o trabalho, eu preciso falar assim como experiência própria para vocês, faça o que você consegue fazer. Conselhos de terapeutas e que são assim infalíveis e que a gente não dá ousadia. A gente tem que fazer terapia, gente, nem que seja online, tem que fazer. Mas aí o terapeuta fala assim, você precisa aprender a dizer não. Aí a gente fala, beleza, e aí a primeira mensagem que manda no celular pedindo N informações, está a gente lá dando as informações para as pessoas. Nesse processo, quem me ajudou muito foi Dani e Nath. Porque, assim, a gente sabe o quanto que a gente é consumida aqui nessas redes. Tanto Dani, que tem 20 seguidores... Ela entrou agora, você falou, né? Tanto Dani, que tem 20 mil seguidores, tanto Larissa, que tem 12, tanto eu, que tem 10. Nós sabemos que todos os dias as caixinhas da gente não param. E aí vem aquele sentimento assim, poxa, como eu gostaria de ser acolhida quando eu recebi o diagnóstico, como eu gostaria de ter esse acolhimento. Aí a gente vai lá acolher aquela mãe que já mandou uma mensagem assim, para mexer no psicológico da gente, e daqui a pouco você largou tudo para ficar 1 hora acolhendo aquela mãe e dando orientações e tal. Isso é positivo, mas chega uma hora que não dá, gente, não dá. Eu precisei passar por isso esses anos todos e ouvir os conselhos de Dani, de Nath, e me dando até dicas, Helena, olha, grava um áudio sobre isso, sobre tal assunto. Outro áudio sobre tal assunto, dando um encaminhamento. E deixa ali, se uma mãe te procura, você vai lá e encaminha aquele áudio, porque não dá conta de você ficar ajudando todo mundo. Então, muitas vezes eu chorando por uma crise de Cecília e engoli meu choro para dar um acolhimento para uma mãe. Então, isso não é benéfico para a gente, sabe? Então, assim, todo mundo precisa compreender que a gente tem os limites. Tanto é que aí, no dia que a primeira coisa que eu fiz foi sair de todos os grupos de WhatsApp. Todos.
E uma coisa impressionante, eu postando aqui nos stories, todo o meu processo, tudo que eu passei lá com a questão do medicamento, e uma mãe, por exemplo, vendo todos os stories, gente, acompanhando e me consumindo no privado. Ei, mas me tira uma dúvida aqui, me responde isso aqui. Vocês estão entendendo? Então, se a gente não impõe limite para a gente, a outra pessoa não tem a capacidade de enxergar que eu preciso respirar, que eu preciso descansar e que, calma, é uma sobrecarga e uma demanda muito grande e mata a gente. Então, aí para fechar, esses processos, eles vão se acumulando. Quando você chega num ponto assim, gente, de surtar, é porque você aguentou demais. É porque você já está aí transbordando. E no trabalho, aí eu falo a questão profissional mesmo, faz o que der para fazer. Eu precisei fazer muita terapia para aprender a dizer não, porque eu não sabia dizer não. Todo mundo conseguia de mim o que queria, seja em qual setor fosse da minha vida. Eu sou artesã, as pessoas procuravam as artesãs da cidade inteira para fazer um artesanato, nenhuma pegava porque estava em cima da hora. A pessoa vem para mim hoje, ou Eliana, para amanhã. Eliana ia virar à noite e ia fazer o artesanato. Tem lógica um negócio desse? Não tem lógica um negócio desse. Trabalhos acadêmicos, meu Deus, foi difícil eu conseguir me desprender. Porque é assim, é um crime, né? Mas tudo bem. Eu fazia muito, e muito, e muito. E assim, em cima da hora, pouco prazo e sobrecarregando. Ah, mas a pessoa vai perder o semestre por causa disso. Mas aí, gente, a responsabilidade é de quem? É da pessoa, não é minha. Então, em um dos processos terapêuticos que eu fiz, que foi libertador para mim, 2 meses de terapia online na época da pandemia. Karine, inclusive, quem quiser seguir depois aí, ela é muito maravilhosa. Aprendi com Karine, assim, pare de pegar para você a responsabilidade do outro, porque você, minha filha, não está ajudando o outro. Pelo contrário, você está fazendo o outro continuar na bolha dele. Está fazendo o outro continuar na zona de conforto, está fazendo o outro ficar no comodismo, porque sabe que vai ter uma pessoa para socorrer. Então, a partir do momento que você entende isso, de que você acha que está ajudando, mas é pelo contrário, você está prejudicando aquela pessoa, aí você consegue dizer o não, e aí você se ajuda. Então, foi um dos processos de ajuda que eu comecei a realmente fazer, e com a ajuda das meninas. É dizer não, para mim não dá. Não, hoje eu não posso. Sinto muito, amor, queria te ajudar, mas hoje não dá. E aí agora no trabalho profissional, que eu queria carregar a creche nas costas. Eu queria carregar... É um sofrimento que eu pego para mim de ficar a noite inteira pensando por que aquela turma não está se desenvolvendo. Por que aqueles meninos não estão aprendendo cores se eu estou ensinando cores desde o início do ano? E eu ficar até 4 horas da manhã com aquilo e das 6h30 já estou levantando para ir para a creche. Sabe quando você se cobra demais? Então, assim, respirar e falar, Eliana, você tem apoio para isso? Você tem material suficiente para isso? Tem estrutura? A gestão está te oferecendo estrutura suficiente para você fazer isso? Não, então você está fazendo o seu melhor e pronto. Mas eu era assim. Aí o que aconteceu? Síndrome de burnout, por causa do trabalho. Eu fiquei sozinha trabalhando 1 mês e 15 dias e eu sabia que eu não ia dar conta. Eu comuniquei à secretaria. Eu disse com o secretário de Educação, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta. Coloca uma pessoa aqui comigo. E, dito e feito, eu fiquei trabalhando com 18 crianças, gente, por dia. Cuidar e educar, porque a gente faz o trabalho pedagógico, sem professor na sala. E aí só foi minha colega de trabalho chegar 1 mês e 15 dias depois que eu estava trabalhando sozinha. Com 1 semana que ela chegou para trabalhar comigo, eu realmente fiquei uma dor de cabeça que começou no domingo. Cefalívio, eu sempre tenho, que é o único que sai da minha dor de cabeça. Nada. Domingo, segunda, terça. E eu trabalhando o dia todo e sem dormir, sentindo dor de cabeça a noite inteira. Quarta de manhã que eu peguei a moto que fui trabalhar, precisou a coordenadora na porta do creche me levar para o hospital. Eu passei a manhã no hospital, me deram injeção para dormir, falaram, a médica falou assim, você vai dormir, vai descansar e sua cabeça vai sarar e vai acalmar. Deu um atestado de 1 dia. Minha moto, minha mochila, minhas coisas, tudo lá, eu fiquei incomunicável aqui.
Passou o efeito, 1h30 eu dormi. A cabeça voltou a doer, até de noite eu aqui dentro dessa casa, sem ninguém para eu falar, eu tô para explodir, eu preciso voltar para o hospital. Foi aí que eu tive a ideia de pegar o celular do meu pai e no Instagram e mandar uma mensagem para a colega de trabalho. Cadê minha moto? Eu preciso ir para o hospital, eu estou muito mal. Ela veio com o marido dela, me socorreu, todo mundo da creche veio. E eu passei a noite lá no hospital. A médica, a minha colega, disse que eu desmaiei na recepção, que eu só fui atendida logo por causa disso. Ela disse que eu gritava assim para a médica, assim, eu não aguento mais, doutora, eu não aguento. Eu amo. Ela disse, eu repetia assim, eu amo minhas crianças, mas eu não aguento. Eu amo minhas crianças, eu amo meu trabalho, mas eu não aguento. Eu não quero voltar para a creche, eu não quero voltar para a creche. Entende a situação? E aí ela deu um atestado de 3 dias com encaminhamento para psiquiatra. Ui, caiu o suporte. Fui para casa, fiquei sem trabalhar na quinta e na sexta eu fui para a cidade vizinha, porque só achei psiquiatra lá, os outros. Então, a psiquiatra, gente, me afastou por 30 dias. E esses 30 dias foi a mola que Larissa fala. Porque assim, eu passei 25 dias inútil, dopada com medicamento, sem ânimo para nada. Eu só queria cama, eu só ficava na cama. Nos primeiros dias, principalmente, teve aquele problema que a farmácia me vendeu um remédio com dosagem errada, né? Eu fiquei muito mal. Quando meu organismo acostumou com o remédio, eu voltei, assim, uma outra pessoa, porque aí eu tomei direitinho o remédio, estou tomando o remédio para depressão, para ansiedade e para dormir, porque eu tenho transtorno de sono por uma vida, desde quando eu era pequena, e eu nunca tomei medicamento. É outra coisa que eu quero falar, gente, o autocuidado passa por isso também. Não se importe se você precisar tomar medicamento para você equilibrar a sua mente, né? E a gente fica fugindo a vida toda, fugindo, e às vezes o remédio é necessário naquele momento. Às vezes só o remédio vai resolver. E eu assumi o compromisso. Vou tomar o medicamento pelos 3 meses, já tomei 1 mês, vou continuar tomando. Vou tomar, sim, remédio para dormir, porque senão eu não vou aguentar. Mas por mim, não aquela ideia assim, eu vou... Não posso, porque senão meu pai e minha filha vão ficar sozinhos, não. Eu comecei a pensar que eu preciso por mim, porque eu sou nova, eu tenho 42 anos, eu tenho muita coisa para viver na vida. Quando eu comecei a ter esse pensamento, aí o universo foi conspirando, que eu encontrei a profissional lá do protocolo do abdômen, comecei a fazer 3, vocês já viram aí? Quem não viu ainda, vai lá para ver como é que tá meu abdômen, ó. 3 sessões. São 10, eu vou ficar com a barriga chata. Por quê? Porque eu quero me enquadrar naquele perfil de corpo perfeito para a sociedade? Não. É porque, assim, é interessante você usar a estética também, né? Assim, para cuidar daquilo que não está te deixando confortável. Daquilo que você gostaria que fosse, como foi seu caso. Você não estava feliz com aquele peso. E não é só a questão de minha saúde está comprometida, e eu também não estou feliz e satisfeito. Então, não quero ter o corpo padrão da sociedade, mas a minha barriga está me incomodando. Tranquilo isso. Vamos, então, trabalhar para isso. E aí, eu tive um novo despertar, realmente, porque eu cheguei lá na sessão do procedimento acabada, destruída, a médica, que é ex-aluna de uma escola particular, que eu tenho muito orgulho. Ela pegou da minha mão e falou assim, não, peraí. A gente vai começar mudando esse rosto. Primeiro eu quero um sorriso, você vai deixar tudo da porta para lá, e você vai entrar e vai sair daqui uma nova Eliana. Vamos esquecer tudo que você passou esse mês. E aí fez assim uma lavagem assim, no psicológico da pessoa, para depois fazer o procedimento. E aí, quando a gente fez o procedimento, que a gente fechou ali as 10 sessões, assim, toda vez, eu voltei naquele dia, ela falou, tem que fazer exercício hoje, viu? Aí eu, ó a parte que pega todas nós, fazer exercício físico. Falei, meu Deus, gente, meu pai tem 68 anos, ele levanta 4h30 da manhã para fazer exercício, ele faz exercício 4h30 da tarde, pesado todo dia, faz caminhada, Cecília no mesmo ritmo, gosta de fazer, e eu nesse sedentarismo. E aí, o que é que eu fiz, então? Usei Cecília para me motivar, Ceci. Mamãe, mostrei para ela os vídeos, falei, mamãe, eu preciso da sua ajuda agora. Quando mamãe chegar
você me pega e me chama para fazer os exercícios que a doutora disse que eu tenho que filmar para mostrar para ela. E aí eu comecei, então, a fazer os exercícios. Olha só, gente, como onde vocês duas falam, a gente fala que não tem tempo, realmente o nosso tempo é escasso, mas o que a gente precisa fazer é uma reeducação do nosso tempo. Porque, por exemplo, Cecília fica no karatê 1 hora. É longe daqui de casa, mas lá perto do karatê dela tem uma pista enorme que o pessoal faz caminhada. Tem 1 ano que Cecília está no karatê. Agora foi que eu acordei para... O professor aceita tranquilamente que os pais deixem os filhos lá e vão embora e vêm buscar. E foi a primeira vez que eu deixei Cecília no karatê, fui com roupa de academia. Foi caminhar. E fui caminhar. E naquela horinha eu dei quase 6.000 passos, que eu baixei o aplicativo no celular, botei na cintura. Então eu falei, nossa, como eu posso me surpreender? Como eu posso fazer coisas maravilhosas por mim, né? E eu tô assim, eu estou amando essa fase. E eu acho que a gente precisa muito assim, incentivar uma contar para a outra, né? Para a gente se motivar. Eliana, eu acho, é só interromper um pouquinho assim, a história da Elianar, a história que a Elianar conta, que a Shirley trouxe, a história que a Dani trouxe, gente, isso daí é uma injeção de ânimo, de estímulo para a gente, né? Nós somos 4 mulheres aqui nessa live, 4 mulheres, a Dani não gosta que fala que ela é ativista, mas ela é ativista sim. E como? Né, ela fala que eu não sou ativista, né? Mas ela é ativista, sim. É que né? eu não entro de Então, cabeça assim, igual a vocês, assim. Eu não consigo. Não venha com essa não, sabe por quê? Olha, eu falei aqui sobre a questão das formas de ativismo. Eu entro muito nas questões assim, do direito, de ir brigar pelos direitos que tem. E você, da estimulação, eu desconheço ativista maior do que você e Nath. Você e Nath, para a questão do ativismo, de mostrar o protagonismo dos pais no tratamento, o que os pais podem fazer em casa, independente se tem terapia ou não, desconheço alguém melhor que vocês. Ela já me conhece, ela sabe que eu falo. A Larissa Gente, rapidinho, para falar para vocês, nós somos 4 mulheres aqui e um monte de gente assistindo a live. Ó, a gente já teve 40, agora a gente está com 30, passou muita gente que saiu, novas entraram. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, durante toda a campanha, né, a minha campanha política agora, eu aprendi, eu vi uma coisa, que foi minha maior experiência, que havia dores maiores do que aquela que eu já tinha conhecido, né? Eu peguei mães com crianças autistas, eu já disse isso numa outra live, na terra, sem nada, só com uma medicação, e que nunca viram nenhuma carteirinha de plano de saúde, e que nem sabia que tratamento para autista existia, e que nem comida tem na mesa. Tá? Isso é uma realidade. Outra realidade é essa realidade que nós vivemos hoje em dia, de ter que brigar constantemente, de ter que lutar constantemente por direitos, seja na escola, seja na terapia, seja na saúde. A outra questão que nós vivemos aqui, todos os dias, é a questão da gente ter que conscientizar, muitas vezes, a nossa própria família, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco. Conscientizar a família não é fácil, não. Hoje mesmo, ontem eu apresentei lá na pousada uma amiga minha com 2 filhos para minha mãe. Falei, os 2 filhos dela são autistas. Autista como? Eles não andam na ponta dos pés igual o Augusto. Eles estão falando. Imagina isso para mim. Que dor que é, né? É uma dor e você fala, nossa, deixa eu respirar fundo aqui, porque eu preciso continuar minha militância, minha vida. Então, assim, a gente precisa, eu fiz um stories sobre isso hoje e quero dizer para vocês, a gente precisa unir, sermos solidárias entre nós. Deve existir uma solidariedade maior entre as mães atípicas. Que solidariedade é essa? Eu sei que nossa vida já é muito corrida, mas que solidariedade é essa? Eu sei que uma mãe está sozinha, precisando de ajuda, porque o filho dela está sendo maltratado numa escola, vai lá na escola com ela.
Vai no Ministério Público com ela, vai na secretaria com ela. A partir do momento que a sociedade perceber que as mães estão unidas, estão lutando juntas, que uma mãe não vai lá num coordenador sozinho, que uma mãe não vai lá na secretaria sozinho, que uma mãe não vai no procurador sozinho, no Ministério Público sozinho, que essa mãe está acompanhada, a gente vai começar a ter mais credibilidade, é a minha opinião. E a partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai estar fortalecendo famílias, a gente vai estar fortalecendo mulheres, a gente está fortalecendo pais, e a gente vai estar dando exemplo aí de união. O outro ponto é esse, a gente está sempre dizendo, a Eliana foi muito pontual, ela disse, a gente não pode demonizar nem romantizar. É Equilibrar, né? aquilo que eu digo sempre, né? Assim, quando eu choro aqui, às vezes que eu me emociono, é para mostrar que existe uma Larissa aqui que não é aquela forte que todo mundo, nossa, você é tão forte. Não, gente, não é não. Eu não sou forte nada. Eu não sou forte. Aqui a gente tem missão a cumprir. Não existe fortaleza aqui. Existe determinação e necessidade, né? Exatamente. A última coisa que a gente queria estar nesse mundo era nessa situação. Eu Porque, jamais assim, queria ser estar forte é nessa nossa única situação. opção, né, Larissa? Ser forte é a nossa É a única nossa opção. única opção. Eu jamais queria estar nessa opção de ter que sair na rua gritando por direitos, de ter que sair de porta em porta, dizendo, a gente precisa de ser acolhido, de ser apoiado, de chegar no hospital e dizer, nossos filhos têm prioridade de atendimento, que a Shirley já até me conta uma história, né, Shirley? Que o marido dela é médico e ele que gritou por prioridade de atendimento de uma criança. A gente tem que ir para um Nossa, shopping para dizer que a que vaga Deus do abençoe seu autismo é um marido, viu? direito, né? Então a gente precisa de dizer para a família da gente, meu filho quer ser convidado para o aniversário do seu filho. Exato. Convida meu filho, não esquece do convite dele, não. Né? De Independente se dizer para o vá ou não, amiguinho né? lá da escola, de dizer para o amiguinho lá da escola de música, olha, meu filho ia gostar muito de estar lá com você. Era a última coisa que eu queria na minha vida. Mas a gente não faz isso porque a gente quer aparecer. A gente faz isso porque a gente precisa lutar. E eu tenho um propósito aqui comigo, que é o seguinte: enquanto eu viver, tenho que viver pelo Augusto e pelas pessoas com deficiência e pelos autistas. Esse é meu propósito de vida enquanto vida eu tiver. Porque se eu fizer 1%, a Elianar mais 1%, a Dani 1%, a Shirley 1%, e cada mãe que tiver aqui der 1%, a gente vai quebrar capacitismo, a gente vai quebrar preconceito, a gente vai quebrar muita coisa. Só que, por um outro lado, aí eu volto no que a Shirley e a Dani disse. Mesmo a gente quebrando todo o capacitismo, preconceito, não vamos esquecer da gente. Né? Não vamos esquecer de dar um toque naquele marido e dizer, hoje é meu dia de sair com as minhas amigas. Eu, por exemplo, eu não tenho esse negócio da Dani. Eu gosto de tomar um shopping com meu marido e eu descanso do lado do meu marido. Eu sou fiel em falar isso e falo na presença dele. Eu não descanso do lado dele. Não descanso. Eu posso ficar até do lado dele, mas eu não descanso do lado dele. Eu descanso de verdade quando eu saio sozinha com as minhas amigas. Isso que eu descanso. Do ambiente da casa. É bom, é tal, é bom sair, é bom viajar junto com o marido, com o filho. É bom, é ótimo. Mas eu descanso mesmo quando eu saio sozinha com as minhas amigas. Por quê? Sei lá, individual. Então, todo mundo precisa. Né? E a gente precisa de parar desse negócio também. Quantas tem que deitar no banheiro para fechar a porta, ligar o chuveiro para descansar? A gente faz isso muitas vezes. Eu faço demais. Eu ligo o chuveiro e deito no chão do banheiro para eu descansar. Porque senão é toda hora um batendo. Vai sair ou não vai sair? Mãe. Larissa, cadê isso? Cadê aquilo? A gente precisa de ter o tempo da gente. Então, a gente precisa de ir ao médico, a gente precisa ter encontro com os amigos, a gente precisa ir para a igreja sozinho, a gente precisa ir no salão, a gente precisa de ginástica, a gente precisa viver. Shirley, hoje, amiga, se você pudesse pegar uma mãe no colo, né? Acolher uma mãe, eu vi que você escreveu aí, não se abandone, né?
o que que você falaria para essa mãe? Aí que está recebendo diagnóstico agora, ou que está perdida, ou não sabe onde ela está, que está aí se abandonando. Diz pra gente, o que que você diria para essa mãe, em poucas palavras, qual o seu recado? Larissa, a questão do diagnóstico, de pegar o diagnóstico, a minha vivência foi um pouco diferente, porque há 10 anos atrás você não tinha muito diagnóstico, você não tinha muito o que procurar, você não tinha muito o que entender. Mas hoje eu falo para a mãe que pega um diagnóstico desse que não é o fim. Que sim, é um baque, é uma dificuldade, um baita de uma responsabilidade que você vai ter dali para frente, mas não é o fim. Que existe esperança, eu acredito muito. Eu sou uma pessoa esperançosa. As pessoas acham assim, eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na diferença, na mudança, e acredito muito que o tratamento pode ser que não consiga um tratamento especializado, mas a gente consegue hoje, através de internet, de telefone que está na mão, fazer o tratamento em casa. A gente pode ser o terapeuta dos nossos filhos. Por quê? Os profissionais passam. Todos os profissionais passam pela vida do seu filho. O que é constante é você. Você como mãe, como pai, como família, isso não muda. Seu filho vai passar por uma psicopedagoga, por um fonoaudiólogo, por um terapeuta ocupacional, pelo neurologista, mas ele vai passar por eles. Mas com você ele vai continuar. Então, acredite no seu filho. Ele é capaz. E não deixe de acreditar que você tem que se priorizar, sim. Você tem que se olhar. Você só terá condições de doar aquilo que você tem. A gente só doa amor se a gente tem amor. A gente só doa cuidado se a gente tem esse cuidado. Então, se cuide para cuidar. Se amar. Se olhe para olhar. E você, amiga? O que que você Bom, diria? eu não vou ser Mentira. redundante, eu acho que todas nós pensamos bem parecido aqui, a maioria, cada uma tem a sua história, né? E é muito importante que a Shirley falou, tudo que a Elianar contribuiu, a tua vivência também, principalmente as vivências mais recentes de ambas, né? A Shirley ainda estou conhecendo, mas eu tenho certeza que ela tem uma história grande. Em outra oportunidade a gente vai ouvir mais. Mas assim, uma coisa muito importante é a gente não, isso que a Shirley acabou de falar é importantíssimo também, acreditar nos nossos filhos, mas acreditar na nossa capacidade também, porque a gente pode fazer muito por eles. É uma coisa que está muito além, né? A gente tem um olhar diferente, a gente tem um amor ali que é o tempero, Gente, peraí né? só um pouquinho, Dani. Entrou aqui a Clara Woods. Clara Woods, oi, Clara. A Clara Woods é uma grande artista plástica, uma criança que a mãe investiu e a família investe muito nela. A Clara não teve autismo, acho que ela teve um AVC na barriga da mãe, é algo assim, né, Clara? Eu não sei explicar muito bem a questão, mas tá aí, Rap Clara Woods é uma das maiores artistas que nós temos no mundo. E ela é muito amiga do Augusto. E eu estou muito feliz dela ter entrado nessa live, porque os pais da Clara, como nós aqui, são exemplos de protagonismo e de alegria e otimismo. Quando eu estou muito triste, eu não estou assistindo a Eliana, eu estou assistindo a Clara Woods, porque ela é demais. A família é demais. Gente, acompanha a Clara lá. Fala, Dani. Não, mas era só para dizer assim, que a gente precisa acreditar realmente na nossa capacidade de poder ajudá-los. E nesse negócio da gente acreditar neles e acreditar na gente, a gente tem que saber conciliar as questões. O autismo é realmente essa montanha russa. Os nossos filhos, ao mesmo tempo que eles estão super indo bem, eles podem acontecer alguma coisinha ali, muda o perfil sensorial, muda o humor. Invistam muito em ensinar as emoções para os seus filhos, entendam as suas próprias emoções. Eu acho que uma família, se você está bem emocionalmente
consegue passar isso para o seu filho? Porque muitas vezes você não quer que teu filho grita, você não quer que seu... Mas você às vezes está gritando. Cuida do tom que você fala em casa. Traz uma questão mais positiva para o seu filho também. Eu gosto muito da disciplina positiva por causa disso. Mas assim, são pequenas coisinhas do dia a dia. Não precisa mudar 360 graus. É aos poucos. O que eu vou fazer por mim hoje? O que eu vou fazer para o meu filho hoje? O que está dentro da minha possibilidade? Hoje foi um dia bom. Que bom. Hoje eu consegui fazer isso. Não consegui fazer hoje? Vou fazer amanhã. Amanhã eu vou tentar fazer um pouco mais por ele. Vou conseguir fazer mais por mim. Mas nunca se anule, tá? E acredite em você, no seu filho. E se tiver pessoas ao redor, não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda necessária. A gente precisa, né? No momento de um amigo, a gente sempre tem alguém, mas quem não tem, tem aqui a gente, rede de apoio, procure outras mães, um grupo que vocês possam desabafar. Tem a terapia de mães que faz um trabalho tão lindo. São 5 grupos lá, tem as reuniões também. Então, assim, tem assim para todo mundo um lugarzinho para a gente desabafar, isso é muito importante também. É isso, a minha conclusão. Eliana, faz a sua conclusão para a gente. Então, assim, eu gosto do que a Cíntia falou, eu gosto sempre de falar assim, diagnóstico não é sentença, vai ficar tudo bem. Eu sempre digo isso para as mães que me procuram, sabe? No início, você se conta num labirinto, mas eu garanto, vai ficar tudo bem. E é ficar tudo bem dentro da realidade de cada um, né? E aí eu gosto muito daquela mensagem, que lógico que eu não vou lembrar, mas aí se alguém nunca ouviu, pode pesquisar depois, aquela mensagem da Holanda, né? A viagem à Holanda. Então, assim, você quando está grávida planeja um sonho de maternidade para o seu filho, né? É como você pegar um avião achando que vai para um lugar e você chegar e embarcar no outro. E aí você vai ficar o resto da vida lamentando que você queria ir era para aquele lugar. Eu comprei a minha passagem para lá, mas você está aqui. E aqui nesse lugar que você está, nessa maternidade que você recebeu, se você ficar imaginando como seria se sua maternidade fosse diferente, fosse uma não atípica, né? Você perde tempo pensando nisso e perde tempo, a oportunidade de vivenciar as coisas lindas e maravilhosas que a maternidade atípica pode te oferecer. Sem romantizar, né, meninas? Isso é. Sem romantizar. Verdade. Tem coisas, tem vivências minhas com Cecília, que eu falando aqui agora, eu tô arrepiada, que eu tenho certeza que eu só vivencio exatamente por ela ser autista. E que eu não viveria em outro momento, em outra circunstância, de forma alguma. Então, aí para finalizar, eu uso uma frase de Marina Colasanti, de uma mensagem dela que eu acho muito perfeita, a gente se acostuma, mas não devia. Só essa frase já é o suficiente. Então, eu falo para as mães assim, se acostuma, quer receber o diagnóstico como se fosse a vontade. Essa foi a vontade de Deus, é assim mesmo, vamos viver, eu vou receber a cruz que Deus... Nossa, a gente escuta essas coisas pesadas, né? E eu sei que a gente se acostuma assim, a não sair do sofá, a não fazer nada para não se desgastar com a prefeitura, não, a gente se acostuma, mas não devia. Então, é por isso que eu tenho esse cérebro, assim, de sempre... Ele pode dar os panes dele, mas aí ele volta e recomeça, porque eu sou uma pessoa de não me acostumar com aquilo que não vai me levar para frente, né? E só para finalizar de verdade... Larissa, você sempre me deixa muito constrangida, mas então eu vou usar esses elogios que você faz, dizendo que me assiste, é a dica final que eu tenho para dar. Sempre deixar tempo para fazer algo que você gosta de fazer. Não porque você tem obrigação e porque é preciso fazer, porque você gosta de fazer. E isso é o que me dá, assim, realmente um fôlego, porque quando vocês me veem aqui na madrugada fazendo minhas artes, é o meu momento terapêutico. O momento que eu estou sendo artista é o meu momento que eu estou tirando para fazer algo que me deixa imensamente feliz. Então, sei lá, seja um crochê, seja assistir uma série, seja lá o que for, sentar na porta da rua ali e ficar lá. Mas, assim, tirar um tempo do dia para fazer o que você gosta. Não o que você tem que fazer, o que mandaram você fazer, o que você precisa fazer.
o que você gosta de fazer. Então, eu aprendi isso e isso tem me feito muito bem. Maravilha. Bom, gente, eu quero finalizar dizendo só uma frase. Dizem que quando nasce um bebê, né, nasce uma mãe que vira uma empreiteira, né, uma máquina capaz de abrir caminhos onde ninguém havia visto a possibilidade, né? Mãe faz milagres, mãe abre caminhos, mãe é capaz de curar, né? No sentido bom da palavra, mãe é capaz de conquistar coisas que as pessoas acham que é impossível, né, de acontecer. Então, eu lembro muito do psiquiatra quando foi me dar da psiquiatra, da neurologista, quando foi me falar do autismo do Augusto, ela falou assim, e um psiquiatra também, olha, eu não sei se o seu filho é autista ou não, porque ele era muito novinho, mas eu digo uma coisa, coração de mãe nunca erra. E uma outra neurologista me disse assim, acalma seu coração, porque eu já vi mães fazendo milagres. Então, o amor de mãe é um amor tão puro, tão incondicional, que a gente é capaz de fazer milagres onde até a ciência duvida. Então, seja essa mãe, né? Essa mãe otimista, essa mãe que guerreira, essa guerreira no sentido de lutar, né? De não desistir jamais, de buscar os milagres da vida. Seja essa mãe que abraça. E eu quero deixar um recado também para os terapeutas que estão assistindo a live. Seja empático, tenha empatia com a mãe que aparece com a criança no seu consultório. A gente precisa muito da empatia dos profissionais da saúde, dos profissionais da educação, e a gente precisa de muita empatia dos terapeutas também, para que deixem as mães assistirem às terapias, ensine, conversa e não critica. Ouvi muito, muito, muito que mãe de autista é cheia de mimimi. Já ouvi essa frase de tanta gente e isso me dói tanto, porque o que eles chamam de mimimi muitas vezes, eu chamo de luta, de zelo, de garra, de busca. Então, a gente precisa dessa empatia, a gente precisa do mundo mais empático. Então, acredita, mães, a gente pode fazer milagres, a gente pode abrir caminhos, a gente tem força para isso e peço aos terapeutas, aos profissionais da educação, aos profissionais de saúde, empatia. A gente nunca sabe o que o outro está passando. Então, vamos usar palavras gentis, vamos ser doce, vamos acolher, vamos dar cola. Mas aquela mãe vem aqui todo dia na minha escola, quer entrar na sala, quer isso, quer aquilo. Aquela mãe pergunta todo dia do filho dela. Você não tem noção, professor. Você não tem noção, terapeuta, do que aquela mãe ali no fundo está vivendo. Então, gente, o segredo é gentileza, doçura, empatia e bom coração. E eu digo sempre assim, eu falo sempre assim, se a sua família não for com você, vai sozinho. Se os seus amigos não for com você, vai sozinho. Porque, na verdade, quando a gente pensa que a gente está sozinho, a gente está sendo carregado por Deus. Então, você nunca está sozinho. Deus está ali te amparando em todos os momentos da sua vida. Então, e se tiver com medo, vai com medo também, né, Larissa? E se tiver com medo, vai com medo também. Porque eu vou te falar, eu nunca vi, a verdade maior da Bíblia. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi uma pessoa que crê em Deus, que crê em milagres. Eu nunca vi uma pessoa que coloca o joelho no chão e pede, e ora e agradece, não ter resposta. Então, nos momentos difíceis, que você achar que está sozinho, fala sozinho que nada. Eu não estou sozinha, eu estou com Deus. Deus está comigo, então eu tenho tudo. E eu sou capaz de tudo. Acredite, tenha fé. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que faz, é um Deus que te ajuda, que te deixa conquistar. Né? Então vamos ser essa mãe de fé, essa mãe otimista. E aí, usando as palavras da Shira, aquela mãe que acredita que vai lá
e muda a vida dela, que tem força para mudar e para ser melhor. Nós vamos estar reunidas daqui 2 anos, 3 anos juntas, nossos filhos vão estar maiores, nós vamos dizer, nossa, a gente venceu tanta coisa, aquela live foi tão boa e a gente hoje tem tanta coisa legal para contar. Vamos focar no que é bom, né? Vamos focar nas Exatamente. conquistas, vamos focar naquilo que é legal. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. E agradecer a amizade de vocês, que para mim é muito importante mesmo. Dizer para vocês assim que se a gente não tivesse essa rede de apoio, talvez a gente não teria força para lutar. Né? Então eu me inspiro na Dani, eu me inspiro na Shirley, eu me inspiro na Elianara, em tantas outras mães que estão por aí, que são inspiração. Na verdade, a gente está junto e junto a gente é forte. Muito Isso. obrigada. E uma vai, ó, vocês vão me perdoando quando eu estiver muito chata, muito enjoada, né? Ligando demais para vocês. E a gente vai juntas se unindo, vai se, né? A Dani tem uma paciência enorme comigo, um coração grandioso. E eu só tenho a agradecer a cada uma que está aqui. Dizer para vocês que essa live foi de muita, com certeza, a Maria Júlia. Foi, amiga. Essa live foi de muita, assim, muito aprendizado, muito Eu acho, enriquecimento. sabe, E Larissa, que de verdade, eu acho que assim, a grande revolução do mundo vem pelas mãos das mães, sabe? Eu acho que a revolução do mundo está na mão das mães mesmo, porque ninguém, nenhum profissional, nenhuma área específica tem o poder de revolução como tem mães. E aí só basta a gente se conectar, né? Uhum. Verdade. E muito obrigada, Todas gente. maravilhosas. Olha, eu queria Deixar um beijo grande. Então, Shirley quer falar mais alguma Shirley, coisa? Ó, cada um, Shirley vai falar. Shirley, depois cada uma coloca aí no comentário o Instagram de vocês, para que as mães que estão aqui, que não conhecem o Instagram e o projeto de vocês, possa também estar seguindo e adquirir conhecimento com vocês e aprender Ou o com pessoal, vocês. Larissa, o pessoal pode clicar aí em cima onde está o seu nome, ó, que aparece o nome de todas nós. Aparece? Eu não sou boa nisso, não, então tá bom. Deixa Fala, a Shirley Shirley. falar, a Shirley quer falar. Fala. Eu pus aí no grupo agora o projeto Te Amamos, que é o projeto que a gente tem, que é um projeto de inclusão das crianças. A gente trabalha com inclusão de criança autista na sociedade. A gente leva as crianças para poder brincar no parque, para poder participar da vida social, porque a gente acredita que nossa sociedade, a gente faz parte dessa sociedade. Então, o Te Amamos é isso. A gente dá capacitação para profissionais e as crianças, acolhimento para as crianças e para as mães. E a nossa linha de pensamento é: Deus não desampara. Deus nos dá força e nos dá boa vontade para fazer. Então, eu queria agradecer vocês. A Larissa me pegou porque a primeira live que eu participo, eu não sou muito de rede social. Eu não falo, nunca apareci nem em story falando. Meus stories são sempre escritos porque eu tenho muita dificuldade em falar. Eu tenho muita dificuldade. Tadinha, veio justo com as 3 que falam um monte. Pelo amor de Deus. Vai ficar apavorada, coitada, não vai aceitar nunca mais um convite. Eu tenho uma preocupação em falar assim, porque eu fico me policiando daquilo que eu falo. Então, mas o nosso projeto é aqui em Goiás e tem o Instagram, se alguém quiser entrar lá para conhecer, para ver o que a gente faz, o que a Amanda, que é a idealizadora do projeto, a Amanda Ferro que fez, Carol, que Te Amamos Trindade, Carol e eu que entramos. Então, a gente tem muito trabalho e muita vontade de que as nossas crianças, não só os autistas, mas as crianças com necessidades especiais, sejam parte de uma sociedade que não os condene, não os julgue antes de conhecer. Porque o preconceito, a palavra já mesmo diz, é o que vem antes de você conhecer. Se você conhece, você não vai ter isso.
Então, a gente tenta muito demonstrar e mostrar para as pessoas que o conceito de autista, o conceito de criança com deficiência, o conceito de criança com necessidade especial tem que ser conhecido, para não existir o preconceito. Tá? Obrigada, meninas. Obrigada, Dani. Obrigada, Eliana. Pelo menos você não me chamou de Eliana. É normal, é normal. Obrigada, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Tá bom? Desculpa que Você vai ser sempre convidada. Agora é assim, vem uma vez, Chile. Aí, minha filha, aceitou a primeira vez, a Larissa começa, Na né, vida Dani? dona da casa daqui a pouco. Ela vai começar a inventar um monte de coisa. Vocês Aceitou a vão ver. primeira vez, a Larissa tá chamando aí todo dia. Gente, É assim, então você vamos aceita, aí. você aceita a primeira vez, ela já entende, ela já acha que você é parceira dela nas coisas, entendeu? Não, Aí mas agora ela vai te colocar em tudo. a Larissa é minha parceira. É, aí eu chamo. A Larissa, como diz, Aceitou a primeira vez, aceitou a primeira vez, tá danado, né, Eliana? Aceitou a primeira vez, tá danado. Eu falo assim, olha, eu brinco eu tenho um amigo, muito amigo meu, e ele fala assim, e ele é bravo, né? Todo mundo tem medo dele e tal. E ele chega e ele tá bravo lá, e eu vou falar assim, mas você me prometeu. Larissa não lembra disso, não. Prometeu. Prometeu sim, faz. Ah, não, então, Larissa, não tem jeito, vou fazer. Então, assim, eu acho que é a persistência mesmo. É a persistência que faz, né, as coisas acontecerem. Gente, mas é isso aí. E eu espero que a gente se encontrar muito mais vezes. Muito mais vezes. Um Quer ter grande alguém beijo para para tirar um todo mundo. print? Alguém para tirar um print Vamos lá, bonito nosso aí. print. E olha, gente, Ai, gente, postem tem e marque a gente. Marque a gente nos Vamos lá. stories para o pessoal seguir e assistir a live depois. Vamos dar um sorriso. Dani, você faz o print aí, Dani? Faço. 1, 2, 3 e sorriam.